seu filho me entregou as chaves. Se você não gostar, chame a polícia. Minha nora, Heather, deu uma gargalhada na minha cara, aquela risada estridente que me revirou o estômago. Estávamos na entrada do meu apartamento na praia. Meu apartamento, aquele que comprei com 30 anos de trabalho honesto. Vince, o corretor de imóveis que estava comigo, olhava para a cena, incrédulo com o que estava acontecendo. Tínhamos chegado para preparar o imóvel e colocá-lo para alugar. Em vez disso, encontramos Heather, seus pais, Art e Cheryl, e seus 2 irmãos, Kyle e Brand, morando lá como se fossem os donos. Havia roupas penduradas no meu terraço, louça suja na minha cozinha, malas abertas no meu quarto, e ela parada na minha frente com os braços cruzados, me desafiando. Mark autorizou. Este lugar estava vazio, se deteriorando. Nós precisávamos dele mais do que vocês. Suas palavras me atingiram em cheio. Senti minhas pernas tremerem. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular na bolsa e disquei um número. Heather soltou outra gargalhada. Você vai mesmo chamar a polícia? Vai em frente, faça isso. Você vai parecer aquela sogra amargurada que nega um teto à própria família. Mas quando ela ouviu a voz que respondeu do outro lado da linha, seu rosto mudou. Ficou branco, completamente branco. E pela primeira vez desde que a conheci, ela ficou em silêncio. Mas deixe-me explicar como cheguei a esse momento. Porque esta história não começou naquele dia na praia. Começou muito antes, quando eu ainda acreditava que a família era sagrada, que o amor de uma mãe era suficiente e que as boas intenções sempre venciam. Como eu estava enganada. Meu nome é Lilian. Tenho 70 anos e trabalhei a vida toda. Fui contadora por 32 anos em uma empresa na cidade. Não era um trabalho glamouroso, mas era respeitável. Todas as manhãs eu me levantava às 6 horas, preparava um café, revisava meus documentos e saía para enfrentar o dia de cabeça erguida. Aprendi desde cedo que dinheiro se conquista com esforço, que cada centavo tem valor e que ninguém nos dá nada de graça nesta vida. Meu marido pensava da mesma forma. Juntos, construímos tudo o que tínhamos, uma casa modesta, porém confortável, economias para a velhice e aquele apartamento no litoral que compramos há 15 anos, quando ainda sonhávamos em nos aposentar de frente para o mar. Era um lugar pequeno e simples, com 2 quartos e um terraço de onde se podia ver o oceano se estender até o infinito. Compramos com sacrifício, pagando prestações mensais durante anos, abrindo mão de férias caras e restaurantes chiques. Cada tijolo daquele lugar representava uma hora a mais no escritório, um fim de semana trabalhando enquanto outros descansavam, um jantar simples em casa em vez de sair para jantar. Mas valeu a pena. Quando finalmente terminamos de pagar, meu marido e eu brindamos com vinho barato em copos de plástico, sentados no terraço, assistindo ao pôr do sol. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Depois disso, passamos verões inteiros lá. Eu cozinhava peixe fresco que comprávamos no mercado local e lia romances policiais na rede que pendurávamos entre 2 colunas. E à noite, caminhávamos descalços na areia. Não precisávamos de muito para sermos felizes. Bastava estarmos juntos, ouvindo o som das ondas, sentindo a brisa salgada no rosto. Foram bons anos. Anos que agora parecem pertencer a outra vida. Quando meu marido morreu há 3 anos, algo dentro de mim também morreu. Não sei explicar. É como se o mundo tivesse perdido a cor. Tudo ficou cinza, sem graça, sem sentido. Durante meses, mal conseguia sair da cama. No início, Mark, meu filho, vinha me visitar com frequência. Ele me trazia comida, garantia que eu tomasse meus remédios e limpava a casa. Ele era um bom filho, ou pelo menos era o que eu pensava. O apartamento na praia estava abandonado. Eu não tinha forças para voltar. Cada canto daquele lugar me lembrava dele. A cadeira onde ele se sentava com seu livro, a caneca que ele usava para o café da manhã, o travesseiro que ainda tinha seu cheiro. Era doloroso demais. Então tranquei a porta e não voltei. Durante 3 anos, aquele apartamento permaneceu vazio, à espera. As cortinas fechadas, os móveis cobertos com lençóis velhos, o silêncio acumulando-se em cada cômodo como poeira. Mas, há 6 meses, algo mudou. Percebi que não podia continuar assim. Minha aposentadoria mal cobria minhas despesas básicas.
Meus remédios estavam ficando mais caros, a comida também, e as economias que eu havia guardado com tanto cuidado estavam acabando mais rápido do que eu imaginava. Certa noite, sentada na minha cozinha com as contas do mês espalhadas sobre a mesa, fiz as contas. Se continuasse assim, em menos de 2 anos não teria nada. E aí? Me tornaria um fardo para o meu filho? Pediria dinheiro a ele como uma mendiga? Não, jamais. Foi então que me lembrei do apartamento. Estava lá, vazio, se deteriorando enquanto eu afundava em dívidas. Se eu alugasse, poderia ganhar pelo menos $1.200 por mês. Isso seria suficiente para viver com dignidade, para não precisar pedir dinheiro a ninguém, para manter minha independência. A decisão foi dolorosa. Senti como se estivesse traindo a memória do meu marido, transformando nosso santuário em uma transação comercial. Mas também sabia que ele gostaria que eu estivesse bem, que não gostaria que eu sofresse apenas para me agarrar aos fantasmas do passado. Entrei em contato com Vince, um corretor de imóveis recomendado por um vizinho. Ele era um homem na casa dos 50 anos, com um sorriso gentil e maneiras profissionais. Ele veio até minha casa, revisou a documentação do apartamento e explicou o processo. Senhora Lilian, com a localização próxima ao calçadão, posso conseguir bons inquilinos para a senhora, famílias que passam temporadas, casais de aposentados. Recomendo que primeiro verifiquemos o estado do imóvel, façamos uma limpeza profunda, talvez alguns reparos menores, e então o colocaremos à venda. Assenti com a cabeça. Fazia sentido. Marcamos um encontro para irmos juntos. Uma terça-feira de manhã. Ele me buscaria às 9 horas. Eu mencionei meus planos para Mark uma semana antes. Foi durante uma de suas visitas. Ele estava sentado na minha sala de estar, mexendo no celular, enquanto eu preparava o café. Filho, decidi alugar o apartamento na praia. Ele ergueu o olhar. Por um segundo, vi algo em seus olhos. Algo que não consegui interpretar. Surpresa, desconforto. Mas desapareceu tão rápido que pensei ter imaginado. Parece ótimo, mãe. Você sabe o que é melhor. Sua resposta foi seca e apressada. Ele saiu logo depois, dizendo que tinha uma cirurgia marcada para o dia seguinte. Não dei mais importância ao assunto. Mark sempre fora um homem ocupado. Era médico, cirurgião, e trabalhava muitas horas no hospital. Eu tinha orgulho dele. O que eu não sabia era que, naquele momento, enquanto eu inocentemente lhe contava meus planos, ele já sabia o que tinha feito. Ele já sabia que tinha dado as chaves da minha propriedade para a esposa dele. Ele já sabia que Ritter e toda a família dela estavam instaladas lá como parasitas. E ele não me disse nada. Absolutamente nada. Chegou a terça-feira. Levantei cedo, vesti roupas confortáveis, coloquei os documentos do apartamento na bolsa e esperei por Vince. Ele chegou pontualmente. Entrei no carro dele, durante as 2 horas de viagem até a costa, conversamos sobre coisas banais. O tempo, o mercado imobiliário, os filhos dele. Olhei pela janela, observando a paisagem passar, sentindo uma estranha mistura de nostalgia e esperança. Seria difícil ver aquele lugar novamente, mas também era um passo necessário, um passo adiante. Quando chegamos, tudo parecia normal por fora. O prédio era o mesmo, as palmeiras na entrada balançando ao vento. Subimos as escadas até o 3º andar. Tirei as chaves da bolsa. Mas antes que eu pudesse colocá-las na fechadura, a porta se abriu por dentro. E lá estava ela. Ritter, minha nora, com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em algo pior. Arrogância. Lilian. Que surpresa. Sua voz era doce, mas seus olhos não. Atrás dela, vi movimento. Pessoas, vozes, o cheiro de comida sendo preparada. E então eu entendi. Entramos e o que vi me deixou sem fôlego. Meu apartamento, meu santuário, o lugar que comprei com sacrifício e cuidado durante anos, estava irreconhecível. A sala de estar, que eu sempre mantinha impecável, agora estava cheia de roupas espalhadas. Havia sacolas de fast food na mesa de centro, latas de cerveja vazias empilhadas no chão, manchas no sofá creme que eu havia escolhido com tanto cuidado. As cortinas, que antes eram brancas, agora estavam cinzentas de sujeira.
No terraço, onde meu marido e eu costumávamos assistir ao pôr do sol, havia roupas íntimas penduradas em varais improvisados. Toalhas úmidas estavam jogadas sobre as cadeiras de plástico. O cheiro de mofo e comida estragada me atingiu como um tapa na cara. E Heather não estava sozinha. No sofá, com os pés em cima da minha mesa de centro, estava o pai dela, Art, um homem na casa dos 60, com uma barriga proeminente, vestindo uma camiseta manchada e segurando uma lata de cerveja. Ele me lançou um olhar de indiferença, como se eu fosse um intruso. Quem é? Perguntou ele a Heather sem sequer se dirigir a mim. É a dona do apartamento, pai. A mãe do Mark. Art grunhiu e voltou sua atenção para a televisão. Minha televisão, aquela que eu tinha deixado lá porque não cabia na minha casa na cidade. Na cozinha estava Cheryl, a mãe de Heather, uma mulher magra com o cabelo tingido de um vermelho artificial, fumando um cigarro perto da janela aberta. As cinzas caíam diretamente no meu chão. Ela nem sequer usava cinzeiro. Quando me viu, ergueu o queixo num gesto que pretendia ser um cumprimento, mas que soou como um desafio. De um dos quartos saiu Kyle, o irmão mais novo de Heather, um rapaz de uns 25 anos com fones de ouvido, sem camisa e o torso coberto de tatuagens baratas. Ele passou por mim sem dizer uma palavra, abriu a geladeira, pegou uma caixinha de suco e bebeu direto dela. Depois, deixou-a vazia em cima da bancada e voltou para o quarto, batendo a porta. Senti o mundo girar. Vince, o agente, estava ao meu lado, tão paralisado quanto eu. Senhora Lillian, eu não fazia ideia de que isso era. Ele não terminou a frase. Não precisava. A humilhação era tão grande que as palavras eram desnecessárias. Heather, consegui dizer, mas minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. O que está acontecendo aqui? Por que você está no meu apartamento? Ela cruzou os braços, inclinou a cabeça com aquele sorriso que já me dava náuseas e respondeu com uma calma arrepiante. O Mark me deu as chaves há 3 meses. Precisávamos de um lugar. Meus pais perderam a casa. Meus irmãos não tinham onde ficar. Você não estava usando este apartamento, Lillian. Estava vazio, abandonado. Então, decidimos dar um uso a ele. Você que decidiu, repeti, sentindo a fúria começar a ferver dentro de mim. Este é o meu apartamento, Heather. Eu não autorizei nada disso. Mark não tem o direito de. Mark é seu filho, ela me interrompeu com voz áspera. E eu sou a esposa dele. Somos família. Ah, você se esqueceu? Família ajuda a família. Mas é claro, você sempre foi tão egoísta, tão apegado às suas coisas. Você nunca nem veio aqui. Que diferença faz se nós estamos aqui? O sangue subiu à minha cabeça. Vince colocou a mão no meu braço, tentando me acalmar, mas eu já tremia de raiva. Egoísta. Trabalhei 30 anos para comprar este lugar. Paguei cada parcela com meu salário. Este apartamento representa minha segurança, meu futuro. Você não tem esse direito. Você tem razão, disse Heather, e seu sorriso se alargou, tornando-se mais cruel. Não temos esse direito, mas aqui estamos. E se você não gosta, bem, chame a polícia. Ela riu, uma risada aguda e zombeteira que ecoou pelas paredes da minha casa. Art também riu do sofá, sem tirar os olhos da TV. Cheryl soltou a fumaça do cigarro com uma expressão entediada. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não era apenas raiva. Era algo pior. Era a compreensão de que essas pessoas, essa família que meu filho havia trazido para minha vida, me viam como uma velha estúpida. Como alguém que eles podiam pisotear sem consequências. Eles me viam como fraca, descartável e, pior de tudo, meu próprio filho havia sido cúmplice disso. Tirei meu celular da bolsa. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Heather soltou outra gargalhada. Você vai mesmo chamar a polícia? Vai em frente, faça isso. Você vai parecer aquela sogra amargurada que nega um teto à própria família. Consegue imaginar como isso vai ficar? O Mark vai ter que escolher entre a mãe cruel e a esposa. E sabe de uma coisa? Ele já escolheu quando me deu essas chaves. Mas eu não liguei para a polícia. Liguei para outro número.
Um que eu tinha salvo no meu celular 3 semanas atrás, depois de uma conversa com minha vizinha Marta. Ela tinha passado por algo parecido com a filha e o genro, e me deu um conselho que me pareceu extremo na época. Lilian, se você pretende alugar esse apartamento, proteja-se legalmente primeiro. Conheço um excelente advogado especializado em direito de família e direito imobiliário. Consulte-o antes de fazer qualquer coisa. Nunca se sabe o que pode acontecer. Segui o conselho dela quase por cortesia, sem nunca pensar que realmente precisaria dele. Como eu estava enganada. O telefone tocou 2 vezes. Então, uma voz masculina, séria e profissional atendeu. Escritório de Martim Reis. Bom dia. Ativei o viva voz. O silêncio no apartamento foi imediato. Ritter parou de sorrir. Sua expressão mudou. Senhor Reis, aqui é Lilian Vargas. Estamos no condomínio que discutimos. A situação que eu temia se confirmou. Há pessoas morando aqui sem minha autorização. Entendido, senhora Vargas. Eles estão presentes neste momento? Sim. Minha nora, os pais dela e os irmãos dela. Perfeito. Você tem testemunhas? Sim. O agente imobiliário que contratei está comigo. A voz do Sr. Reis tornou-se mais firme, mais oficial. Senhora Vargas, conforme discutimos em nossa consulta, a senhora é a única proprietária registrada daquele imóvel. Qualquer pessoa que ocupe o local sem o seu consentimento por escrito e autenticado em cartório estará cometendo o crime de invasão de propriedade. Já preparei a documentação necessária. Estou enviando neste momento uma ordem de despejo imediata à delegacia de polícia local. Eles devem chegar em menos de 30 minutos. O rosto de Ritter ficou pálido. Ela ficou branca, completamente branca. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Art sentou-se no sofá, com uma expressão de pânico no rosto. Cheryl deixou cair o cigarro no chão. Além disso, o Sr. Reis prosseguiu com aquela calma devastadora que só advogados experientes possuem. Enviei uma notificação extrajudicial ao seu filho, Mark, informando-o de que ele está sendo incluído como cúmplice em um caso de invasão de propriedade. Ele forneceu as chaves de uma propriedade que não lhe pertence sem a autorização do proprietário. Isso acarreta sérias consequências legais. Ele poderá enfrentar acusações cíveis e possivelmente criminais. Todas as despesas geradas por este processo, incluindo honorários advocatícios, limpeza, reparos e indenização por uso não autorizado, serão cobradas diretamente dele. Ritter finalmente encontrou sua voz. Espere, espere, espere. Você não entendeu, Mark me disse. O que seu marido lhe disse é irrelevante, interrompeu o advogado. Ele não é o proprietário. Ele não pode autorizar nada e você não tem contrato, nem documentos, nem direito legal de estar lá. Senhora Vargas, recomendo que saia do apartamento agora mesmo, junto com sua testemunha, e espere do lado de fora a chegada da polícia. Não toque em nada. Não mova nada. Tudo deve ser documentado exatamente como está para o boletim de ocorrência. Desliguei o telefone. O silêncio no apartamento era tão denso que eu podia senti-lo na pele. Olhei Ritter diretamente nos olhos. Eu não estava mais tremendo. Não sentia mais medo nem humilhação. Senti algo frio, algo duro, algo que estivera adormecido dentro de mim por muito tempo. Você tem 30 minutos para arrumar suas coisas, eu disse em voz calma. Depois disso, a polícia vai te remover. E acredite em mim, Ritter, não vai ser nada agradável. Ritter deu um passo para trás como se minhas palavras a tivessem empurrado fisicamente. Sua boca abriu e fechou sem emitir som. Pela primeira vez desde que a conheci, via sem aquela máscara de arrogância e certeza. E o que havia por baixo era puro medo, patético. Lilian, espere. Podemos conversar sobre isso. Não precisa chegar a esse ponto. Eu não sabia. Você não sabia o quê? Eu a interrompi, e minha voz soou mais dura do que eu esperava, como se pertencesse a outra pessoa. Uma versão de mim que eu mantive trancada por tempo demais. Que você não sabia que era ilegal invadir a propriedade de outra pessoa, que você não sabia que isso se chama invasão de propriedade, ou que você não sabia que eu não era tão estúpida quanto você pensava.
Art levantou-se do sofá de forma desajeitada, ainda segurando a lata de cerveja. Ei, calma, velhinha. Não é nada demais. Somos família. O Mark disse que não tinha problema, que você nem sequer veio aqui. O que você esperava que a gente fizesse? Morasse na rua? Seu tom era defensivo. Mas havia algo mais, algo desesperado em seus olhos. Aquele homem estava acostumado a viver às custas dos outros, a justificar sua natureza parasitária com desculpas esfarrapadas. E agora ele estava diante de alguém que não iria recuar. O que vocês fazem com suas vidas não é problema meu, respondi, sem desviar o olhar. Mas isto, gesticulei ao redor, observando o apartamento completamente destruído. Isto é problema meu. Esta é a minha propriedade, o meu trabalho, o meu futuro. E vocês entraram aqui como ladrões. Não somos ladrões, gritou Cheryl da cozinha, apagando o cigarro na borda da minha pia. Fiz uma careta ao ver a marca preta de queimadura que ficou na porcelana. Seu filho nos convidou. Ele disse que podíamos ficar o tempo que precisássemos. Se alguém tem culpa nisso, é ele, não nós. Senti uma pontada no peito. Ela tinha razão em uma coisa. Mark era culpado. Meu filho, o homem que criei com valores e princípios, me traiu da maneira mais covarde possível, não roubando diretamente de mim, mas permitindo que outros o fizessem, entregando as chaves da minha propriedade como se fossem dele, mentindo por omissão. Mas essa dor teria que esperar. Agora, eu precisava ser forte. Mark vai responder pelo que fez, eu disse. E cada palavra me custou um pedaço da minha alma. Mas você também vai. Arrume suas coisas agora. Vince, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, aproximou-se de mim. Senhora Lillian, acho melhor esperarmos lá fora, como sugeriu o advogado. Essa situação pode ficar feia. Ele tinha razão. Eu conseguia sentir a tensão aumentando no ar. Art apertava a lata de cerveja com tanta força que ela estava amassando. Cheryl olhava para a porta do quarto onde seus filhos estavam, como se estivesse calculando suas opções. Mas antes que eu pudesse me mexer, Brand, a irmã mais velha de Heather, saiu de um dos quartos. Era uma mulher na casa dos 30 anos, com cabelos longos e despenteados, vestindo calça de moletom e uma camiseta velha. Ela carregava um bebê. Um bebê que não devia ter mais de 6 meses, enrolado em uma manta verde. A criança chorava com aquele choro agudo que perfura os tímpanos. O que está acontecendo? Perguntou Brand com voz sonolenta, embalando o bebê. Por que todo mundo está gritando? Eu acabei de fazer o Mason dormir. O silêncio que se seguiu foi diferente, porque agora havia uma criança no meio de tudo aquilo, e Heather sabia disso. Vi como sua expressão mudou, como ela encontrou uma nova arma. Ela caminhou até a irmã, colocou a mão em seu ombro e olhou para mim com o que deveria ser um apelo, mas era pura manipulação. Lillian, por favor, veja. Tem um bebê aqui. Você vai mesmo fazer a polícia jogar um bebê na rua? Que tipo de pessoa faz isso? Senti as paredes se fechando sobre mim. Era exatamente isso que ela queria. Me transformar na vilã, usar uma criança inocente como escudo, fazer com que qualquer ação minha parecesse cruel, desproporcional, desumana. E o pior é que estava funcionando, porque eu me importava com aquele bebê. Eu me importava com qualquer criança. Mas eu também sabia que ceder agora significaria perder tudo. O bebê tem pais, eu disse, e minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. E são esses pais que são responsáveis por encontrar um teto para ele, não eu. Você decidiu vir aqui sem permissão para ocupar minha propriedade, para destruir minhas coisas. As consequências dessas decisões são suas, não minhas. Brand olhou para mim com puro ódio. Você é um monstro, uma velha egoísta e amargurada. Não admira que seu marido tenha morrido só para se livrar de você. Aquelas palavras me atingiram como vidro quebrado. Vince ficou tenso ao meu lado, pronto para intervir. Mas levantei a mão, impedindo-o. Eu não ia dar a eles a satisfação de me ver desmoronar. Eu não ia chorar na frente deles. Não agora. Pode me insultar o quanto quiser, respondi, com a voz trêmula, mas firme. Não muda nada. Você tem
Olhei para o relógio, 25 minutos antes da polícia chegar. Use-os bem. Kyle finalmente saiu do quarto sem os fones de ouvido, com uma mochila meio cheia na mão. Ele parecia assustado, mais jovem do que realmente era. Mãe, o que a gente faz? Perguntou ele a Cheryl. Com as mãos trêmulas, ela acendeu outro cigarro. Ligue para o Mark. Ele meteu a família dele nessa enrascada. Ele pode nos tirar dessa. Heather já tinha o telefone na mão. Discou com os dedos trêmulos. Esperou 1, 2, 3 vezes. Ele não está atendendo, disse ela, com a voz cada vez mais desesperada. Mark, atenda. Por favor, você precisa vir. Sua mãe está aqui e disse que vai chamar a polícia. Que eles vão nos expulsar. Mark, por favor. Ela deixou um recado na caixa postal e desligou. Ligou de novo. Nada. Eu sabia porque ele não estava respondendo. O Sr. Reis disse que lhe enviaram uma notificação judicial. Mark provavelmente estava em pânico, consultando seus próprios advogados, tentando entender em que enrascada havia se metido. Ou talvez ele fosse apenas um covarde que não queria enfrentar as consequências de seus atos. Provavelmente ambos. Ele não vai responder, eu disse. E mesmo que respondesse, não poderia fazer nada. O processo de despejo já está em andamento. Acabou, Heather. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva impotente. Você vai se arrepender disso. Mark nunca vai te perdoar. Você vai perder seu filho por causa de um apartamento estúpido. Se eu perder meu filho por defender o que é meu, respondi, e senti cada palavra como uma pedra na garganta, então já o perdi há muito tempo. Vince tocou meu braço delicadamente. Senhora Lillian, por favor, deixe-nos sair. A polícia não deve nos encontrar aqui dentro. Ele tinha razão. Eu precisava sair dali antes que a situação piorasse. Mas antes de partir, queria deixar uma coisa bem clara. Eu me dirigi a todos eles. Aquela família de parasitas que havia invadido meu espaço, minha paz, minha vida. Quero que você saiba de uma coisa. Não estou fazendo isso por vingança. Não estou fazendo isso porque te odeio. Estou fazendo isso porque tenho 70 anos e não tenho mais tempo para deixar que me pisoteiem. Trabalhei a vida inteira para ter algo meu, algo seguro, algo que me protegesse na velhice. E você entrou aqui como se nada disso importasse, como se eu não importasse. Art deixou cair a lata de cerveja no chão. O líquido derramou no meu tapete. A culpa é do Mark, murmurou ele. Ele disse que não haveria problemas. Que a mãe dele nunca vinha aqui. Que poderíamos ficar por meses, talvez anos. Bem, Mark mentiu, eu disse simplesmente. E agora todos vocês vão pagar por terem acreditado nele. Saí do apartamento com Vince atrás de mim. Fechei a porta, mas não a tranquei. Não fazia sentido. A polícia precisaria entrar. Descemos as escadas em silêncio. Minhas pernas tremiam a cada passo. Ao chegarmos ao saguão do prédio, encostei-me na parede, tentando recuperar o fôlego. Senhora Lillian, a senhora está bem? Perguntou Vince, com genuína preocupação na voz. A senhora precisa se sentar? Beber água? Balancei a cabeça negativamente. Estou bem. Só preciso de um momento. Mas eu não estava bem. Sentia como se tivesse acabado de correr uma maratona. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Minhas mãos tremiam. E o pior de tudo era a dor no meu peito. Aquela dor que não era física, mas emocional. A dor de saber que meu filho havia me traído de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Esperamos do lado de fora do prédio. Vince se ofereceu para me deixar sentar em seu carro, mas eu preferi ficar em pé. Precisava sentir o chão sob meus pés. Precisava da brisa salgada do mar no meu rosto para me lembrar de que aquilo era real, que não era um pesadelo do qual eu pudesse acordar. O sol da manhã brilhava com uma intensidade quase ofensiva. Tudo ao nosso redor parecia normal. Turistas caminhavam pela rua com toalhas e guarda-sóis.
crianças corriam e riam em direção à praia. Vendedores ambulantes anunciavam seus pedidos, vendendo sorvetes e bebidas geladas. A vida seguia seu curso enquanto meu mundo desmoronava. Há quanto tempo você conhece sua nora? Perguntou Vince após um longo silêncio. Sua voz era suave, como se ele temesse que qualquer palavra pudesse me magoar. 3 anos, respondi, olhando para o terceiro andar, onde ficava meu apartamento, onde aquela família ainda estava, provavelmente empacotando suas coisas com raiva e ressentimento. Mark a conheceu no hospital onde trabalha. Ela era recepcionista. A princípio, pareceu doce, educada. Quando ele me apresentou a ela, achei que ela era perfeita para ele. Como eu estava enganada. Eu me lembrava perfeitamente daquele dia. Mark tinha vindo à minha casa com ela. Os dois de mãos dadas, sorrindo como adolescentes apaixonados. Heather usava um vestido cor de coral, sapatos baixos e o cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela me cumprimentou com um abraço, me trouxe flores e disse que já tinha ouvido falar muito de mim. O Mark fala da senhora o tempo todo, senhora Lillian. Ele diz que a senhora é a mulher mais forte que ele conhece. Aquelas palavras me derreteram. Que tolo eu fui. Sempre há sinais, continuou Vince, mais para si mesmo do que para mim. Na minha área de atuação, vi muitos casos de famílias que se aproveitam de idosos. Tudo começa da mesma forma, com palavras doces, promessas, se tornando indispensáveis. E quando conquistam a confiança deles, mostram suas verdadeiras intenções. Ele tinha razão. Os sinais estavam lá desde o início, mas eu escolhi ignorá-los. Ou talvez eu não quisesse vê-los porque isso significaria aceitar que meu filho havia feito uma escolha errada, que a família que ele estava construindo era tóxica. O primeiro sinal foi no jantar de noivado. Estávamos em um restaurante pequeno, só nós três e os pais da Heather. Art e Cheryl chegaram atrasados, fazendo barulho e cheirando a álcool. Sentaram-se e começaram a pedir pratos caros sem nem olhar o cardápio, como se alguém fosse pagar. E alguém pagou. Mark sacou o cartão sem pensar 2 vezes. Quando tentei contribuir com a minha parte, Heather me interrompeu com um sorriso. Não, senhora Lillian. Mark insiste que quer nos pagar a conta. Mas eu vi como os pais dela trocaram um olhar de satisfação, como predadores que acabaram de encontrar uma presa fácil. O segundo sinal foi quando Mark começou a cancelar nossos almoços. Costumávamos nos ver todos os domingos. Era nossa tradição desde que ele era menino. Eu preparava sua comida favorita. Conversávamos sobre a semana, seus pacientes, sobre a vida. Mas depois que ele se casou, as desculpas começaram. Mãe, me desculpe. A Heather não está se sentindo bem. Mãe, temos planos com a família dela. Mãe, outro dia, tá bom? Os domingos tornaram-se ocasionais, depois raros e, por fim, inexistentes. O terceiro sinal foi quando precisei de ajuda para consertar um vazamento em casa. Liguei para o Mark numa terça-feira à noite. Ele sempre foi bom com essas coisas. O pai dele o ensinou. Filho, estou com uma emergência. Está vazando água do teto do banheiro e eu não sei o que fazer. Houve uma longa pausa. Então ouvi a voz de Heather ao fundo sussurrando algo que não consegui entender. Mãe, estou muito ocupada. Por que você não chama um encanador? Mas eu pensei que você... Tenho cirurgias marcadas para amanhã cedo. Não posso ir agora. Ele desligou. Liguei para um encanador que me cobrou $200 por algo que o Mark poderia ter consertado em 20 minutos. Eu deveria ter percebido. Deveria ter confrontado o Mark, estabelecido limites, dito alguma coisa. Mas eu estava com medo. Medo de perdê-lo completamente. Medo de me tornar aquela sogra insuportável que destrói casamentos. Então, fiquei em silêncio, engolindo a dor, dizendo a mim mesma que as coisas melhorariam com o tempo. E enquanto eu engolia meu orgulho, eles ficavam cada vez mais ousados. O som das sirenes me despertou dos meus pensamentos. 2 viaturas da polícia viraram a esquina e estacionaram em frente ao prédio. 4 policiais saíram. 2 homens e 2 mulheres, todos com expressões sérias e profissionais. Um deles, um homem na casa dos 40 anos com bigode grisalho, aproximou-se de nós.
Senhora Lilian Vargas. Assenti com a cabeça. Sou o agente Mendoza. Recebemos a ordem do Sr. Martim Reis. Pode confirmar se há indivíduos ocupando sua propriedade sem autorização? Sim, senhor policial. Minha nora, os pais dela e os irmãos dela. Eles estão no apartamento 302. Tirei os documentos do imóvel da minha bolsa e entreguei a ele. Ele os examinou rapidamente, assentiu com a cabeça e os passou para um de seus sócios. Há quanto tempo eles estão aqui? Segundo eles, 3 meses. Só fiquei sabendo hoje. O policial Mendoza fez uma anotação em seu bloco de notas. Existe algum contrato de aluguel? Algum acordo verbal que você tenha autorizado? Nada. Meu filho entregou as chaves a eles sem meu consentimento. Vim aqui hoje para preparar o apartamento para alugar e os encontrei morando aqui. Entendido. Este é um caso claro de invasão de propriedade. Procederemos com o despejo imediato. Ele fez um gesto para os outros policiais e todos entraram no prédio. Vince e eu o seguimos, mantendo uma distância segura. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Isso era real. Estava acontecendo. Não havia volta. Ao chegarem ao 3º andar, o policial Mendoza bateu firmemente na porta. Polícia, abra a porta. Houve silêncio. Depois, vozes abafadas, movimentos apressados. A porta se abriu lentamente. Rita estava do outro lado, com os olhos vermelhos e inchados. Ela havia estado chorando. Oficiais, graças a Deus vocês estão aqui. Por favor, podem explicar a esta senhora que... Senhora? O policial Mendoza interrompeu com voz firme. Temos uma ordem de despejo. A senhora e todos os demais nesta propriedade devem sair imediatamente. Podem levar seus pertences pessoais, mas devem desocupar o local agora. Mas você não entende. Meu cunhado, o filho dela, nos deu permissão. Temos o direito de estar aqui. Você não tem esse direito, respondeu a policial, uma mulher mais jovem, na casa dos 30 anos, com uma expressão severa. Esta propriedade está registrada exclusivamente em nome da senhora Lilian Vargas. Ninguém mais tem autoridade para permitir a ocupação. O que você fez se chama invasão de propriedade. É crime. Art apareceu atrás de Ritter, com 2 malas nas mãos. Parecia derrotado, pequeno, nada parecido com o homem arrogante que eu vira sentado no meu sofá menos de 1 hora antes. Já estamos arrumando as malas, policial. Não queremos confusão. Estamos indo embora. Cheryl saiu em seguida, carregando sacolas plásticas cheias de roupas. Ela não olhou para mim. Kylie tinha sua mochila e uma caixa de sapatos. Brandy saiu por último, com o bebê ainda nos braços, chorando baixinho. Os policiais supervisionaram enquanto eles retiravam seus pertences. Eles não tinham muita coisa. Roupas, alguns eletrônicos, sacolas de comida. Empilharam tudo no corredor do prédio, criando uma montanha desordenada de objetos baratos. Fiquei ao lado de Vince, observando a cena como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Uma parte de mim sentia satisfação, justiça, mas outra parte, uma parte que eu não queria reconhecer, sentia algo como culpa porque sim, havia um bebê chorando, porque sim, aquelas pessoas agora não tinham para onde ir. Mas eu também sabia que não era minha responsabilidade. Eles não podiam roubar meu futuro e esperar que eu sentisse pena deles. Quando terminaram de retirar tudo, o policial Mendoza fez um inventário do estado do apartamento. Ele entrou com uma câmera e fotografou todos os cômodos. Os danos eram piores do que eu havia imaginado inicialmente. Havia queimaduras de cigarro nos móveis, manchas de umidade nas paredes, um vidro quebrado na cozinha e o piso arranhado em vários lugares. Cada foto era uma prova. Cada foto representava o custo do reparo. Senhora Vargas, preciso que a senhora assine este relatório, disse o policial ao terminar. Ele me entregou um tablet com um formulário digital. Li rapidamente. Era uma declaração oficial confirmando o estado do apartamento, os danos constatados e as pessoas que foram despejadas. Assinei com a mão trêmula. Este relatório será enviado ao Sr. Reis. Ele o utilizará no processo legal contra os responsáveis.
Obrigado, policial. Heather estava sentada no chão do corredor, cercada por malas e bolsas, com a cabeça entre as mãos. Seus pais e irmãos estavam a poucos metros de distância, fumando cigarros e murmurando entre si. Ninguém olhou para mim. Era como se eu fosse invisível. Como se, depois de tudo isso, eles ainda acreditassem ser as vítimas. O policial Mendoza me entregou as chaves. O apartamento está novamente sob sua custódia. Recomendo que troque as fechaduras o mais rápido possível. E se essas pessoas tentarem retornar, ligue para nós imediatamente. Sim, obrigado. Os policiais foram embora. Vince ficou comigo. O corredor estava silencioso, exceto pelo choro baixo do bebê. Eu estava parada em frente à porta do meu apartamento, chaves na mão, sem conseguir me mexer. Vince estava ao meu lado, esperando em silêncio. A poucos metros de distância, Heather ainda estava sentada no chão, cercada por suas coisas. Ela finalmente levantou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, inchados e cheios de um ódio tão puro que me fez dar um passo para trás. Espero que você esteja feliz, disse ela com a voz rouca. Você acabou de colocar sua própria família na rua. Seu neto na rua, disse ela, apontando para o bebê que Brandy segurava. Esse não é meu neto, respondi calmamente, embora por dentro sentisse algo se quebrando. Esse é o filho da sua irmã. Não tenho nenhuma obrigação para com ele. Mas você tem uma obrigação com Mark. Ele é seu filho. E quando ele descobrir o que você fez, como tratou a família dele, ele nunca vai te perdoar. Você vai morrer sozinha, Lilian. Completamente sozinha. Suas palavras tinham a intenção de magoar, e magoaram. Mas eu não lhe daria a satisfação de me ver chorar. Se Mark me abandonar por defender o que é meu, então ele não é o filho que eu pensava ter criado. Me virei e entrei no apartamento, fechando a porta atrás de mim. Vince entrou comigo. O silêncio lá dentro era pesado, denso. O cheiro de cigarro e comida estragada ainda pairava no ar. Caminhei lentamente pela sala de estar, observando os danos com mais detalhes agora que estávamos sozinhos. O sofá cor creme tinha manchas escuras que pareciam de café ou vinho. A mesa de centro apresentava marcas d'água, círculos brancos onde o calor havia danificado o verniz. As cortinas estavam com uma textura oleosa ao toque. Na cozinha, a pia estava cheia de louça suja empilhada descuidadamente. Moscas zumbiam ao redor. Abri a geladeira e o cheiro me atingiu como um soco. Comida podre, embalagens abertas com mofo, leite vencido. Fechei-a imediatamente, sentindo náuseas. Senhora Lilian, disse Vince em voz baixa. Isso vai custar muito dinheiro para consertar. Limpeza profunda, dedetização, reparos, pintura. Estamos falando facilmente de vários milhares. Eu sabia. Claro que eu sabia. O Sr. Reis disse que todas as despesas seriam cobradas de Mark. Minha voz soava estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Sim, mas isso pode levar meses. Enquanto isso, o apartamento não pode ser alugado nessas condições. Ele tinha razão. Eu tinha vindo para cá pensando que em algumas semanas estaria gerando renda. Agora, percebi que levaria meses até que eu visse um único dólar. E, enquanto isso, as despesas continuariam se acumulando. A taxa de condomínio. Água, luz, gás. Tudo continuava funcionando, mesmo com o lugar vazio. Sentei-me no sofá destruído, sem me importar com as manchas. De repente, senti um cansaço tão profundo que mal conseguia manter os olhos abertos. 70 anos, uma vida inteira de trabalho. E aqui estava eu, tendo que lutar pelo que era meu, tendo que gastar dinheiro que não tinha para consertar danos que não causei. Você está bem? Perguntou Vince, sentando-se cuidadosamente ao meu lado. Quer que eu ligue para alguém? Você tem família por perto? Não tenho ninguém, respondi, e ao dizer isso em voz alta, percebi o quanto era verdade. Meu marido está morto. Meu filho me traiu. Não tenho irmãos. Meus amigos são poucos e todos estão lidando com seus próprios problemas. Estou sozinha, Vince. Completamente sozinha.
Senti as lágrimas, quentes e pesadas, escorrendo pelo meu rosto. Não tentei impedi-las. Estava cansada demais para continuar sendo forte. Vince não disse nada. Apenas tirou um lenço limpo do bolso e me ofereceu. Sequei o rosto, respirei fundo e tentei me recompor. Desculpe. Eu não deveria estar chorando. Você é um profissional, não meu terapeuta. Senhora Lilian, antes de ser profissional, sou um ser humano. E o que acabou de acontecer é horrível. A senhora tem todo o direito de chorar. A gentileza dele me desarmou mais do que qualquer insulto da Ritter. Ficamos sentados em silêncio por vários minutos. Lá fora, ouvi vozes se elevando. Art e Cheryl discutindo sobre para onde iriam. Então ouvi passos descendo as escadas, o som de malas sendo arrastadas, uma porta batendo, silêncio novamente. Eles tinham ido embora. Tinham ido mesmo. E eu tinha vencido. Então por que me senti derrotada? Meu telefone tocou. Peguei-o na bolsa e vi o nome na tela. Mark. Meu coração disparou. Uma parte de mim queria atender imediatamente, ouvir sua voz, um pedido de desculpas, ouvir que tudo aquilo tinha sido um terrível mal-entendido. Mas outra parte, a parte que acabará de aprender a impor limites, sabia que eu não podia atender ainda. Não assim. Não enquanto eu ainda estivesse vulnerável. Recusei a chamada. Imediatamente, começaram a chegar mensagens de texto, uma após a outra, inundando minha tela. Mãe, atende, por favor. Precisamos conversar. Ritter me ligou chorando. O que você fez? Chamou a polícia? Sério? Não consigo acreditar que você tenha ido tão longe. Eles eram minha família. Sua família? Cada mensagem era como um golpe. Mas a que mais doeu foi a última. Mãe, você me decepcionou. Eu pensava que você fosse uma pessoa melhor. Li aquela mensagem 3 vezes. A cada leitura, senti algo dentro de mim endurecer um pouco mais. Ele me decepcionou. Ele me traiu. Deu as chaves da minha propriedade sem minha permissão. Permitiu que seus sogros me desrespeitassem. E agora me dizia que eu o havia decepcionado. Que audácia! Que audácia absoluta! Digitei uma resposta. Apaguei. Digitei outra. Apaguei essa também. Finalmente, escrevi algo simples, direto, desprovido de emoção. Mark, nos veremos amanhã na minha casa às 15 horas. Traga a Ritter se quiser. Temos muito que conversar. Enviei a mensagem e desliguei o telefone. Não queria ver a resposta dele. Ainda não. Era seu filho? Perguntou Vince. Assenti com a cabeça. Ele quer conversar. Ele está chateado. Chamei a polícia. Ele está chateado. Depois do que lhe fez, ele ainda tem a audácia de ficar chateado. Vince parecia genuinamente indignado. Senhora Lilian, peço desculpas por me intrometer, mas seu filho está completamente errado. O que ele fez é ilegal. Ponto final. Não há justificativa. Eu sei, e ele também saberá quando conversarmos amanhã. Levantei-me do sofá com esforço. Meus joelhos protestaram. Minhas costas doíam. Meu corpo inteiro doía. Vince, acho que já chega por hoje. Você pode me levar de volta para a cidade? Claro, mas primeiro, deixe-me tirar mais algumas fotos do apartamento para os meus arquivos. Vou precisar de orçamentos para limpeza e reparos. Faça o que você tem que fazer. Enquanto ele tirava fotos com o celular, fui até o terraço. A porta estava entreaberta. Empurrei-a completamente e saí. O oceano estava lá, imenso e calmo, brilhando sob o sol do meio-dia. As ondas quebravam suavemente na areia. Havia crianças construindo castelos de areia, casais caminhando de mãos dadas, vendedores oferecendo seus produtos. A vida continuava. Sempre continuava. Lembrei-me das tardes que passei aqui com meu marido. Ele se sentava naquela cadeira de plástico branca, eu na outra, e ficávamos em silêncio, observando o horizonte. Não precisávamos de palavras.
A companhia bastava. Sinto sua falta, sussurrei ao vento. Você não sabe o quanto sinto sua falta, e você não sabe o quanto preciso que você me diga que fiz a coisa certa. Mas não houve resposta, apenas o som das ondas e o grito distante das gaivotas. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa. Vince tentou puxar conversa algumas vezes, perguntando sobre meus planos, como eu estava me sentindo, mas minhas respostas foram curtas, monossilábicas. Não era grosseria. Eu simplesmente não tinha energia para mais nada. Minha mente estava em outro lugar, repassando a cena no apartamento repetidamente. A expressão no rosto de Ritter quando percebeu que tinha perdido. As mensagens de texto de Mark me acusando de ser uma pessoa ruim. Cada pensamento era mais um peso nos meus ombros. Quando chegamos à minha casa, Vince insistiu em me acompanhar até a porta. Senhora Lilian, vou trabalhar nesses orçamentos esta tarde. Enviarei um relatório completo amanhã com os custos estimados de reparos e limpeza. Também entrarei em contato com um chaveiro para trocar as fechaduras o mais rápido possível. Obrigado, Vince, por tudo. Não apenas pelo seu trabalho, mas por estar presente hoje. Não sei o que teria feito sozinho. Ele sorriu calorosamente. É para isso que estamos aqui. Cuide-se, se precisar de alguma coisa, não hesite em ligar. Entrei em casa e tranquei a porta. O silêncio me envolveu como um cobertor pesado. Tudo estava exatamente como eu havia deixado naquela manhã. Minha xícara de café na pia, o jornal dobrado sobre a mesa, meus chinelos ao lado do sofá. Mas eu não era a mesma pessoa que havia saído dali horas atrás. Algo havia mudado. Algo fundamental havia se quebrado e se reformado dentro de mim. Tirei os sapatos, servi-me um copo d'água e sentei-me na minha poltrona favorita perto da janela. Lá fora, a tarde passava lentamente. Os vizinhos regavam os jardins. Crianças brincavam na rua. Um cachorro latia ao longe. Tudo tão normal. Tudo tão distante da tempestade que eu acabará de enfrentar. Liguei meu celular. Tinha 17 mensagens, todas de Mark. Não as li. Também tinha 3 chamadas perdidas de um número desconhecido. Provavelmente Ritter usando o telefone de outra pessoa. Bloqueei o número, mas uma mensagem me chamou a atenção. Era do Sr. Martim Reis. Senhora Vargas. O despejo foi executado com sucesso, conforme relatado pela polícia. Amanhã, logo cedo, enviarei os documentos para o processo legal contra seu filho, Mark. Também preciso que a senhora compareça ao meu escritório esta semana para assinar alguns documentos adicionais. Entraremos em contato. Li a mensagem 2 vezes. Processo judicial contra meu filho. Aquelas palavras me embrulharam o estômago. Sim, Mark tinha feito algo terrível. Sim, ele merecia as consequências. Mas ver aquilo escrito daquela forma, tão oficial, tão definitivo, me fez sentir como se eu estivesse cavando a sepultura do nosso relacionamento com as minhas próprias mãos. Existia outra opção? Será que eu poderia ter lidado com a situação de forma diferente? As dúvidas começaram a se insinuar na minha mente como trepadeiras venenosas. Talvez eu devesse ter conversado com o Mark primeiro. Talvez eu devesse ter dado a ele uma chance de explicar, de resolver as coisas, de tirar aquela família do meu apartamento por conta própria. Mas aí me lembrei do rosto da Ritter rindo de mim. Lembrei das palavras dela: se você não gosta, chame a polícia. Lembrei da louça suja, das manchas nos meus móveis, do cigarro apagado na pia. Lembrei que o Mark mentiu para mim por 3 meses. 3 meses. Sabendo que os sogros dele estavam destruindo a minha propriedade, e ele não disse nada. Ele não me protegeu. Ele escolheu protegê-los. Não, eu não agi de forma precipitada. Agi como era necessário. Defendi o que era meu e, se isso significasse confrontar meu filho, que assim fosse. Levantei-me da cadeira com renovada determinação e fui até meu quarto. Precisava descansar. Amanhã seria um dia longo. Amanhã, eu teria a conversa que mudaria tudo para sempre. Dormi mal naquela noite. Sonhei com meu marido. No sonho, estávamos no apartamento na praia, mas não como era agora, e sim como era antes, limpo e cheio de luz.
Ele estava sentado no terraço lendo um livro e eu lhe trazia café. Será que fiz a coisa certa? Perguntei a ele no sonho. Ele olhou para cima, sorriu para mim com aquele sorriso que sempre me acalmava e disse: Você sempre foi mais forte do que pensava. Acordei com lágrimas nas bochechas. Na manhã seguinte, levantei cedo apesar do cansaço. Tomei banho, vesti roupas confortáveis, mas apresentáveis, e comi um pequeno café da manhã, pois não estava com fome. Às 9 horas da manhã, a campainha tocou. Era o chaveiro que Vince havia enviado, um rapaz jovem e eficiente que trocou as fechaduras do apartamento usando as chaves que eu havia trazido. Ele me cobrou $150, dinheiro que eu não tinha, mas que era necessário gastar. Paguei e ele foi embora. Às 10 horas, o relatório de Vince chegou por e-mail. Abri-o no meu computador antigo. Era um documento de 5 páginas com fotos, descrições detalhadas dos danos e orçamentos de diferentes empresas. Limpeza profunda, $500. Fumigação, $300. Reparo de móveis, $800. Pintura de paredes, $1.200. Substituição de eletrodomésticos danificados, $900. Total de $3.700. Quase $4.000. Senti o ar me faltar. Aquela quantia representava mais da metade das minhas economias, e isso sem contar os honorários do advogado. Como eu ia pagar tudo isso? O Sr. Reis tinha dito que os custos seriam cobrados do Mark. Mas quanto tempo levaria esse processo? Meses? Anos? E enquanto isso, o que eu faria? Ficaria sem minhas economias. Me endividaria. O pânico começou a me dominar. Talvez eu tivesse sido drástico demais. Talvez eu devesse ter negociado com Ritter, dado a eles um prazo para saírem voluntariamente, evitado o processo legal. Mas então me detive. Respirei fundo. Não, esse era exatamente o tipo de pensamento que me levou a ser pisoteada por anos. O medo das consequências, o medo do conflito, o medo de ficar mal na fita. Eu não podia mais me dar a esse luxo. Liguei para o Sr. Reis. Ele atendeu no segundo toque. Senhora Vargas, bom dia. Como vai, Sr. Reis? Acabei de receber o relatório de danos. O valor é de quase $4.000. Quanto tempo levará para recuperar esse dinheiro do Mark? Houve uma pausa. Senhora Vargas, preciso ser honesto com a senhora. Esses processos são lentos. Primeiro, temos que entrar com a ação judicial, esperar a resposta dele, passar pela mediação e, se não houver acordo, ir ao tribunal. Estamos falando de, no mínimo, 6 meses, provavelmente perto de 1 ano. 1 ano. Senti minhas pernas fraquejarem. E quais são os seus honorários? Meus honorários são de $2.500 para todo o processo, mas posso oferecer um plano de pagamento, se necessário. Mais $2.500. Quase $10.000 no total. Todas as minhas economias, tudo que eu tinha. Senhor Reis, preciso pensar sobre isso. Entendo perfeitamente. Não tenha pressa, mas recomendo que não demore muito para tomar a decisão. Quanto mais tempo passar, mais difícil será comprovar os danos e reivindicar uma indenização. Desliguei o telefone e fiquei encarando a parede. A situação era pior do que eu imaginava. Eu tinha vencido a batalha, mas estava perdendo a guerra. Tinha meu apartamento de volta, sim, mas agora não tinha dinheiro para reformá-lo. E sem reformá-lo, não podia alugá-lo. E sem alugá-lo, não tinha a renda necessária. Era um ciclo vicioso que me sufocava. O relógio marcava meio-dia. Em 3 horas, Mark chegaria e teríamos a conversa mais difícil de nossas vidas. Preparei um chá, sentei na sala e esperei. Os minutos passavam com uma lentidão torturante. Cada ruído da rua me fazia sobressaltar. A cada vez que olhava para o relógio, haviam-se passado apenas 5 minutos. Finalmente, exatamente às 15 horas, ouvi um carro estacionar em frente à minha casa. Olhei pela janela. Era o carro do Mark, um sedã cinza que eu ajudei a comprar quando ele começou a trabalhar no hospital. Ele saiu sozinho. Ritter não estava com ele. Não sei se senti alívio ou decepção.
Uma parte de mim queria confrontá-la pessoalmente e dizer tudo o que eu pensava, sem a presença da polícia ou de testemunhas, mas outra parte sabia que era melhor assim. Essa conversa precisava ser entre mãe e filho, e com mais ninguém. Ele caminhou até a porta com passos lentos e pesados. Mesmo pela janela, pude ver que não havia dormido. Tinha olheiras profundas e escuras. Seu cabelo estava despenteado. Sua camisa, amarrotada. Parecia 10 anos mais velho do que da última vez que o vi. Ele tocou a campainha. Respirei fundo, alisei meu vestido verde e abri a porta. Oi, mãe. Sua voz era monótona, cautelosa, como se estivesse falando com um estranho. Mark, entre. Dei um passo para o lado. Ele entrou sem me olhar nos olhos. Parou no meio da sala de estar, mãos nos bolsos, maxilar tenso. O silêncio entre nós era tão denso que dava para cortar. Você quer um café? Perguntei, mais por hábito do que por hospitalidade. Não, obrigado. Não vim tomar café. Vim conversar sobre o que você fez ontem. O que eu fiz? Repeti suas palavras lentamente, saboreando a ironia. Interessante que você comece por aí. Mãe, você chamou a polícia. Você expulsou a família da Ritter para a rua. Tinha um bebê, mãe. Um bebê? Sua voz se elevou, a fúria contida começando a transbordar. Aquele bebê tem pais. E esses pais invadiram minha propriedade sem minha permissão. Ou você se esqueceu dessa parte? Eu entreguei as chaves a eles. Ele disse isso como se justificasse tudo. Como se aquela simples frase apagasse todo o resto. Você não é o dono desse apartamento, Mark. Eu sou o dono. Somente eu. Você não tinha o direito de entregar essas chaves. Você é minha mãe. Pensei que você entenderia. Pensei que você tivesse alguma compaixão. Compaixão? Senti a raiva crescer no meu peito. Você está falando comigo sobre compaixão. Mark, por 3 meses, você deixou aquelas pessoas morarem no meu apartamento sem me dizer uma palavra. 3 meses mentindo na minha cara toda vez que conversávamos. Eu não menti. Simplesmente não te contei. É exatamente a mesma coisa. Minha voz estava tremendo agora. Você sabia que eu planejava alugar aquele lugar. Você sabia que eu precisava dele para sobreviver. E mesmo assim, você permitiu que sua sogra, seu sogro e seus irmãos o usassem como um hotel gratuito. Pior ainda, eles o destruíram. Você viu as fotos que o corretor enviou? Você viu o estado em que deixaram meu apartamento? Mark finalmente olhou nos meus olhos e o que vi ali partiu meu coração. Não era arrependimento. Não era culpa. Era puro ressentimento. Você sempre foi a mesma, mãe. Sempre o dinheiro em primeiro lugar. Sempre suas coisas. Nunca a família. Família. Soltei uma risada amarga que nem reconheci como minha. Mark, trabalhei a vida inteira para te dar uma família. Para te dar educação, comida, um teto sobre a cabeça. Seu pai e eu nos sacrificamos para que você pudesse se tornar médico. E agora você me diz que eu nunca me importei com família. Quero dizer, minha família agora, eu e a Ritter. Os pais dela precisavam de ajuda. O irmão dela estava desempregado. A irmã dela tem um bebê e não tem onde morar. O que você queria que eu fizesse? Que eu virasse as costas para eles. Eu queria que você me perguntasse primeiro. Eu queria que você respeitasse a minha propriedade. Eu queria que você agisse como o filho que eu criei, não como um estranho que me trai. Traição. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você ficou muito dramática na sua velhice. Isso doeu. Doeu mais do que eu esperava. Mark, eles destruíram meu apartamento. Tem manchas, queimaduras, coisas quebradas. O conserto vai custar quase $4.000. Dinheiro que eu não tenho. É tudo o que me resta na poupança. Então não conserte. Venda. Você já está velho demais para administrar imóveis. Encarei-o, sem conseguir acreditar no que acabará de ouvir. Aquele homem,
Aquele estranho com o rosto do meu filho acabará de me dizer para vender a última garantia que eu tinha. O apartamento que comprei com meu marido, com o nosso suor, com os nossos sonhos. Não estou vendendo. Então pare de reclamar. Ele se virou, pronto para ir embora. Espere. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ainda não terminamos. Chega, mãe. Não vou ficar aqui parada ouvindo você falar mal da Ritter e da família dela. Ainda não terminamos, porque eu não te contei o que acontece agora. Isso o fez parar. Ele se virou lentamente. O que acontece agora? O advogado que contratei está preparando um processo contra você. Por entregar as chaves de uma propriedade que não lhe pertence, por permitir invasão de propriedade, por ser cúmplice de danos à propriedade. Todos os custos de reparo, limpeza, honorários advocatícios, tudo será cobrado de você. Ele perdeu a cor do rosto. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão sério em toda a minha vida. Mãe, eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. A mãe que você tão pouco respeitou, a ponto de distribuir os bens dela como se fossem seus. Isso é uma loucura. Você não pode me processar. Eu sou sua única família. Você escolheu deixar de agir como família quando me traiu. Agora, estou escolhendo me defender. Mark pegou o celular e começou a discar um número. Vou falar com um advogado. Isso não vai ficar assim. Vá em frente. Converse com todos os advogados que quiser. Isso não muda os fatos. Você cometeu um crime e vai pagar por isso. Ele terminou de discar. Levou o telefone ao ouvido. Esperou. Ninguém atendeu. Discou outro número. Mesmo resultado. Seu desespero era quase palpável. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Eu disse, e minha voz estava mais calma agora, mais fria. É que eu ainda estava disposta a te perdoar. Se você tivesse vindo aqui hoje com humildade, com um pedido de desculpa sincero, com um plano para reparar o dano, talvez pudéssemos ter encontrado uma solução. Mas você veio com arrogância, com acusações, tentando me fazer sentir culpada por defender o que é meu. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é agora, sobre quem eu sou agora. Sua voz tremia de raiva. Eu sou alguém que escolheu a esposa em vez de uma mãe controladora e amargurada. É isso que eu sou. Então vá ficar com sua esposa. Viva feliz na casa que você comprou com o seu salário de médico. Mas nunca mais chegue perto da minha propriedade. Nunca mais haja como se tivesse qualquer direito sobre o que é meu. E prepare-se para me pagar cada centavo que você me deve. Estou indo embora e não volto mais. É isso que você quer? Perder seu único filho? Ele deu um passo em minha direção, seu rosto a centímetros do meu. Eu podia ver as lágrimas se acumulando em seus olhos. Mas também vi outra coisa. Medo. Ele finalmente estava entendendo que aquilo era real, que as consequências eram reais. Não quero te perder, Mark. Mas não vou sacrificar minha dignidade e meu futuro para te manter por perto. Se você for embora, será sua escolha, não minha. Ficamos assim, olhando um para o outro, dois estranhos que um dia foram tudo um para o outro. Finalmente, ele deu um passo para trás, enxugou os olhos com raiva e caminhou até a porta. Abriu-a, mas parou na soleira. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas eu me arrependeria ainda mais de não fazê-lo. Ele partiu sem olhar para trás. Ouvi o motor do carro ligar, o som dos pneus no asfalto, o silêncio que ele deixou para trás. Fiquei parada em frente à porta fechada por vários minutos, sem conseguir me mexer, esperando. Esperando o quê? Que ele voltasse para tocar a campainha e pedir desculpas, mas nada aconteceu. Apenas o silêncio da minha casa vazia e o peso esmagador do que acabará de acontecer. Eu havia confrontado meu filho. Eu ameacei com um processo, e ele foi embora, me chamando de amarga e controladora. Era isso que eu era? Uma velha amargurada, incapaz de perdoar. Caminhei até meu quarto como um autômato. Sentei na cama, a mesma cama onde meu marido morreu 3 anos atrás, e deixei as lágrimas finalmente correrem sem controle. Chorei por tudo,
pelo apartamento destruído, pelo dinheiro que não tinha, pelo relacionamento com meu filho que acabará de se despedaçar. Mas, acima de tudo, chorei pela traição, porque dói ser traído, mas dói infinitamente mais quando a traição vem da pessoa que você mais ama. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos e papelada. O Sr. Reis me chamou ao seu escritório para assinar o processo contra Mark. Era um documento de 22 páginas repleto de termos jurídicos que eu mal entendia. Senhora Vargas, tem certeza absoluta de que deseja prosseguir? Perguntou ele antes que eu assinasse. A senhora ainda pode desistir. Podemos tentar uma mediação privada primeiro, sem envolver os tribunais. Segurei a caneta sobre o papel, com a mão tremendo. Se eu não prosseguir, o que acontece? Perguntei. Você teria que arcar com todos os danos sozinho. E Mark não sofreria nenhuma consequência pelo que fez. E se eu prosseguir com o caso, ele terá um processo legal contra si. Isso pode afetar sua licença médica, dependendo do veredicto. Pode causar uma ruptura permanente no seu relacionamento, mas também estabelecerá um precedente claro de que seus bens estão protegidos e que ninguém, nem mesmo a família, pode abusar deles. Fechei os olhos. Pensei em Mark quando criança, brincando no quintal. Pensei na sua formatura em medicina, no orgulho que senti naquele dia. Pensei no seu casamento, dançando com ele, pensando que ele tinha encontrado a felicidade. E então pensei em Ritter, rindo na minha cara. Pensei na louça suja, nas queimaduras nos meus móveis, nos 3 meses de mentiras. Pensei nos $4.000 que eu precisava e não tinha. Abri os olhos e assinei. 2 semanas depois, Mark recebeu a notificação oficial. Eu soube porque Ritter me ligou de um número que eu não tinha bloqueado, gritando insultos e ameaças. Estás feliz agora, sua velha miserável? Feliz por ter arruinado a vida do teu próprio filho. Espero que apodreça sozinha. Desliguei sem responder. Bloqueei esse número também. Então veio o silêncio. Semanas sem notícias do Mark. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Era como se ele tivesse morrido. E, de certa forma, o filho que eu conhecia também havia morrido. Entretanto, tive que tomar decisões difíceis sobre o apartamento. Eu não tinha os $4.000 para reformá-lo completamente, mas não podia deixá-lo como estava. Então, priorizei. Contratei uma limpeza profunda por $300 em vez de $500. Escolhi uma empresa menor, fiz uma dedetização básica por $250 e pintei apenas as paredes mais danificadas por $800. Total, $1.350. Paguei com meu cartão de crédito, me endividando pela primeira vez em anos. O apartamento parecia melhor, embora não perfeito. Os móveis ainda estavam manchados. Alguns eletrodomésticos não funcionavam bem, mas pelo menos estava limpo e habitável. O Vince me ajudou a publicar o anúncio. Apartamento de frente para a praia, 2 quartos, vista para o mar, $1.000 por mês. Era menos do que eu poderia ter pedido se estivesse em perfeitas condições, mas eu precisava de inquilinos rápido. Precisava desesperadamente dessa renda. Passaram-se 3 semanas sem resposta. Todos os dias eu checava meu e-mail, meu celular, esperando, nada. A alta temporada de aluguéis estava terminando. Logo seria inverno e ninguém mais ia querer um apartamento na praia. O pânico crescia dentro de mim como uma erva daninha venenosa. E se eu não conseguisse encontrar inquilinos? E se o apartamento ficasse vazio por meses? Como eu pagaria o cartão de crédito? Como eu sobreviveria? Certa noite, sentada na minha cozinha com as contas espalhadas sobre a mesa, refiz as contas pela 10ª vez. Aposentadoria, $900. Despesas básicas, $700. Remédios, $200. Cartão de crédito, pagamento mínimo mensal de $100. Total de $1.200 em despesas contra $900 de renda. Déficit de $300 por mês. Poupança restante, $2.000. Tempo até que meu dinheiro acabe, 6 meses, talvez 7. Lágrimas caíram sobre os papéis, borrando os números com a tinta que escorria. Eu tinha feito a coisa certa. Tinha certeza de que tinha feito a coisa certa. Então,
Porque me sentia como se estivesse perdendo. Porque eu ia para a cama todas as noites com esse peso no peito que não me deixava respirar. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Lilian Vargas falando. Era uma voz feminina, jovem e educada. Sim, sou eu. Meu nome é Andréa Morales. Vi seu anúncio do apartamento no litoral. Gostaria de saber se ainda está disponível. Meu coração disparou. Sim. Sim, está disponível. Quando você gostaria de vê-lo? Amanhã está bom? Sou professora. Acabei de conseguir um emprego em uma escola perto da praia e preciso me mudar em breve. Amanhã é perfeito. Que horário funciona para você? 10 horas da manhã. Perfeito. Vou te mandar o endereço por mensagem. Desliguei o telefone. E, pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. No dia seguinte, levantei cedo. Dirigi até o apartamento. Cheguei uma hora antes para garantir que tudo estivesse apresentável. Abri as janelas para deixar entrar a brisa do mar, arrumei os móveis da melhor maneira possível e escondi as manchas mais visíveis com almofadas e mantas. Exatamente às 10 horas da manhã, a campainha tocou. Era uma mulher na casa dos 30 anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, vestindo jeans e uma blusa simples, e com um sorriso gentil. Senhora Vargas, um prazer. Meu nome é Andréa. Apertamos as mãos. Mostrei-lhe todo o apartamento, apontando os quartos, a cozinha, o terraço. Ela fez perguntas inteligentes sobre as contas, os vizinhos, o transporte. Não mencionei nada sobre o que tinha acontecido. Não era problema dela. Quando terminamos a visita guiada, sentamos no terraço. Adorei, disse ela, olhando para o oceano. É perfeito para mim. Quando posso me mudar? Quando você quiser. Só preciso do primeiro mês, um depósito de segurança e referências. Perfeito. Posso te dar tudo isso hoje. Você estaria disposto a que eu me mudasse para aí neste fim de semana? Eu não conseguia acreditar. Depois de semanas de angústia, em menos de uma hora, eu tinha encontrado um inquilino. Claro, este fim de semana é perfeito. Assinamos um contrato temporário que eu havia preparado com a ajuda do Sr. Reis. Ela me deu um cheque de $2.000 referente ao primeiro mês e ao depósito. Segurei-o nas mãos como se fosse um tesouro. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. Não resolveu tudo. Eu ainda tinha dívidas. Ainda enfrentava o processo judicial com Mark. Ainda não sabia se nosso relacionamento poderia ser restaurado. Mas eu tinha algo. Eu tinha renda. Eu tinha dignidade. Eu tinha certeza de que havia defendido o que era meu e sobrevivido. Talvez isso fosse o suficiente por enquanto. Passaram-se 6 meses. 6 meses de silêncio absoluto por parte de Mark. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Era como se meu filho tivesse sido apagado da existência. No início, eu checava meu celular obsessivamente, esperando ver o nome dele na tela. Depois de um mês, parei de esperar. Depois de 3 meses, a dor diminuiu. Depois de 6 meses, comecei a aceitar que talvez fosse assim que nossa história terminasse. Sem reconciliação, sem encerramento, apenas um silêncio frio e permanente. O processo legal foi lento, exatamente como o Sr. Reis havia previsto. Houve audiências, depoimentos, mais papelada. Mark contratou um advogado que tentou argumentar que ele havia agido de boa fé, que acreditava ter permissão implícita por ser meu filho. Mas os fatos eram claros. Ele havia entregado as chaves de uma propriedade que não lhe pertencia. Ele havia permitido que terceiros a ocupassem e a danificassem. Não havia fundamento legal para sua defesa. Na audiência final, que ocorreu há 2 semanas, o juiz decidiu a meu favor. Mark terá que pagar $3.700 por danos, mais $2.500 pelos honorários do meu advogado, mais $1.200 em custas judiciais. Total, $7.400. Ele tinha 6 meses para pagar ou enfrentaria penhora salarial. Quando o juiz proferiu o veredicto, olhei para onde Mark estava sentado com seu advogado.
Esperava vê-lo furioso, ressentido. Em vez disso, ele parecia derrotado, pequeno, velho. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Nos dele, vi algo que não tinha visto em todos esses meses: arrependimento. Mas ele não se aproximou de mim após a audiência. Saiu rapidamente do tribunal com seu advogado, sem olhar para trás. Fiquei sentado no tribunal vazio por um longo tempo, sentindo que havia vencido a batalha, mas me perguntando se não teria perdido algo mais importante no processo. O Sr. Reis colocou a mão no meu ombro. Senhora Vargas, a senhora fez a coisa certa. Eu nunca duvidei disso. Eu queria acreditar nele. De verdade. André acabou sendo a inquilina perfeita. Pagava em dia. Mantinha o apartamento limpo. Nunca causou nenhum problema. Os $1.000 por mês que ela me dava eram exatamente o que eu precisava para sobreviver com dignidade. Eu não vivia no luxo, mas também não vivia com a ansiedade constante de não saber se conseguiria pagar as contas do mês seguinte. Havia estabilidade. Havia paz. Eu havia aprendido a viver com menos. E, paradoxalmente, me sentia mais rico do que antes. Meus amigos da vizinhança, os poucos que eu tinha, sempre perguntavam sobre Mark. Você já conversou com seu filho? Quando vocês dois vão fazer as pazes? Eu apenas sorria e mudava de assunto. Não sabia o que dizer a eles. Que meu filho havia me traído. Que eu o havia processado. Que não nos falávamos há 6 meses. Era doloroso demais explicar. Então, simplesmente parei de mencioná-lo. E, eventualmente, eles pararam de perguntar. Numa tarde de domingo, exatamente 6 meses e meio depois daquela conversa terrível na minha sala de estar, eu estava regando as plantas do meu jardim quando um carro estacionou em frente à minha casa. Era o carro do Mark. Fiquei paralisada, com a mangueira ainda na mão, observando-o sair. Ele parecia diferente, mais magro, com mais cabelos grisalhos e uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Humildade genuína. Ele caminhou lentamente em minha direção, parando a poucos metros de distância, como se tivesse medo de se aproximar mais. Oi, mãe. Sua voz era quase um sussurro. Marca. Eu não sabia mais o que dizer. Posso? Posso entrar? Preciso falar com você. Uma parte de mim queria bater a porta na cara dele. Outra parte queria gritar com ele por toda a dor que carreguei nesses meses. Mas outra parte, a parte que ainda era mãe dele apesar de tudo, apenas assentiu. Entramos na casa. Ele sentou-se no mesmo sofá onde tivemos aquela conversa horrível. Eu sentei-me à sua frente, esperando. O silêncio estendia-se entre nós como um abismo. Finalmente, ele falou. Me divorciei da Ritter. Não era o que eu esperava ouvir quando, há 3 meses, os papéis foram finalizados na semana passada. Por quê? Ele soltou uma risada amarga. Porque você estava certa sobre tudo a respeito dela, sobre a família dela, sobre o que ela estava fazendo comigo. O que aconteceu? Não pude deixar de perguntar. Depois da audiência, depois que o juiz decidiu que eu tinha que te pagar, eu fui para casa furioso. Furioso com você, furioso com o sistema, furioso com tudo. Eu disse para Ritter que teríamos que apertar os cintos, que eu tinha que pagar aquela dívida e que não poderíamos continuar sustentando a família dela. E sabe o que ela me disse? Balancei a cabeça negativamente. Ela me disse que eu era uma idiota. Que eu deveria ter colocado o apartamento no meu nome quando tive a chance. Que eu deveria ter convencido minha mãe senil a assinar os papéis. Que agora estávamos arruinados por causa da minha incompetência. Senti uma dor aguda no peito. Mark, espere, tem mais. Eu disse a ela que a família dela tinha que sair da nossa casa. Eles estavam morando conosco há meses, desde que você os expulsou do apartamento, sem pagar aluguel, sem contribuir com nada. E ela me disse que se eu expulsasse a família dela, ela também iria embora. Então eu disse a ela, tudo bem, vá embora. Ele enxugou os olhos com o dorso da mão. Mãe, eu fui um idiota. Um completo idiota. Eu te traí por uma mulher que só me via como um caixa eletrônico. Por uma família de parasitas que nunca me respeitou. E por que você está aqui agora?
Por que se divorciou? Por que finalmente percebeu que eu estava certo? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Estou aqui porque passei 6 meses em terapia tentando entender como me tornei alguém capaz de trair a própria mãe. E meu terapeuta me disse que eu não poderia seguir em frente sem ao menos tentar me desculpar. Mesmo que você não me perdoe, mesmo que bata a porta na minha cara, preciso que saiba que sinto muito. Sinto muito mesmo. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Sinto muito por ter dado as chaves para Ritter. Sinto muito por ter deixado que destruíssem seu apartamento. Sinto muito por ter mentido para você durante meses. Sinto muito por ter te chamado de amarga e controladora quando você só estava defendendo o que era seu. Sinto muito por cada palavra cruel que eu te disse. E sinto muito por ter demorado tanto para perceber que a pessoa mais importante da minha vida sempre foi você, não ela. Senti minhas próprias lágrimas começarem a se formar. Mark, você partiu meu coração. Não apenas por causa do apartamento, mas pela traição de escolher estranhos em vez da sua própria mãe. Eu sei. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas não posso. Só posso prometer que vou te pagar cada centavo que te devo. Já falei com o meu banco. Estou fazendo um empréstimo. Você receberá o seu dinheiro em 2 semanas. Não se trata de dinheiro, Mark. Nunca se tratou apenas de dinheiro. Eu sei. É uma questão de respeito, de confiança, e sei que levará anos para reconstruir isso, se é que algum dia conseguirei. Mas quero tentar, se você me permitir. Nos encaramos. Aquele homem era meu filho. Eu o havia carregado no ventre. Eu o havia criado. Eu o havia visto se tornar médico e, ao mesmo tempo, ele era um estranho que me havia ferido de maneiras que eu jamais imaginei serem possíveis. Não sei se consigo te perdoar, disse sinceramente. Não sei se as coisas poderão voltar a ser como eram antes. Eles não precisam voltar a ser como eram antes, respondeu ele. Talvez precisemos construir algo novo, algo mais honesto, onde ambos estabeleçamos limites claros e nos respeitemos mutuamente. Pensei nisso, em limites, em respeito, em construir algo novo sobre os escombros do antigo. Posso tentar, disse finalmente. Mas vai levar tempo. E vai exigir ações, não apenas palavras. Eu entendo. Vou te mostrar. Aos poucos, com paciência, vou te mostrar que você pode confiar em mim novamente. Ele se levantou para sair. Antes de chegar à porta, voltou-se para trás. Mãe, só mais uma coisa. O que é? Tenho orgulho de você por se defender, por impor limites, por me ensinar, mesmo que da maneira mais difícil, que amor sem respeito não é amor. Essa lição salvou minha vida. E com essas palavras, ele se foi. Sentei-me na sala enquanto o sol da tarde entrava pela janela, banhando tudo em uma luz dourada. Eu não sabia se Mark e eu conseguiríamos reconstruir nosso relacionamento. Não sabia se algum dia voltaria a confiar nele completamente. Mas eu sabia de uma coisa, eu havia sobrevivido à pior traição da minha vida. E saído mais forte do outro lado. Eu havia defendido minha dignidade, minha propriedade, meu futuro. E, ao fazer isso, eu me defendi. O apartamento estava alugado. As contas estavam pagas. Eu tinha um teto sobre a minha cabeça e comida na mesa. Eu não tinha muito, mas o que eu tinha era meu. Ninguém me deu. Ninguém podia tirar de mim. E isso, afinal, era mais valioso do que qualquer relacionamento construído sobre o sacrifício da minha própria dignidade. Porque, no fim das contas, aprendi que laços de sangue podem unir as pessoas, mas o respeito é o que define uma família. E se eu tivesse que perder uma família para me encontrar, então talvez, só talvez, tivesse valido a pena.